Esta é a nossa aula de boas-vindas para o curso preparatório oficial para a certificação People Search Scrum Master 1. Eu vou me apresentar a você, eu sou a Cristina Bertolo, instrutora credenciada pela People Search. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a minha vivência profissional, pode acionar o meu perfil lá no LinkedIn. Minha formação de graduação é em processamento de dados pela Universidade Mackenzie, fiz uma pós-graduação na FAAP em administração de empresas e sou uma colega. Tenho mais de 30 anos na área de tecnologia da informação, sempre trabalhei com TI, comecei como desenvolvedora de software, programadora, fui subindo para cargos de gerência, assumi postos mais executivos na área de TI, ou seja, vivi de tudo um pouco. Atuei muito tempo com projetos de TI, atuei muito tempo com equipes de sustentação, então somos colegas, passamos por muitas vivências similares e estou aqui tendo o prazer de trocar um pouco da minha experiência, trazendo da minha vivência também como gestora de projetos neste curso e compartilhar com você esse conhecimento. Algumas das minhas certificações são as certificações de Scrum Master, nível 1 e nível 2, certificações DevOps e certificações ITIL, a de fundamentos e algumas certificações especialistas. Esse é um curso EAD, então eu vou explicar aqui a estrutura desse curso. Passar dicas preciosas e orientações para que o seu estudo seja o mais efetivo, mais eficiente, você alcance o objetivo da certificação e falar sobre os nossos contatos, como você se comunica com a gente. O nosso curso, ele divide o conteúdo em 6 módulos, são 64 videoaulas que abordam todo o conteúdo de exame. Nós temos um módulo de vários materiais preparatórios para a certificação. Todos eles você pode baixar em PDF. Vou começar pelo primeiro material, que é um documento passando orientações detalhadas de estudo. Eu recomendo que após essa aula inaugural, você já baixe esses documentos e comece a ler esse documento de orientações de estudo. Só então você deve ir para o módulo 1, que é onde a gente começa a abordar o conteúdo. Esse outro documento é o material do curso. Exatamente todos os slides abordados em todas as aulas estão nesse material. 100% do conteúdo de prova de forma bem detalhada. A People Search fornece também um guia Scrum 2020, a última versão do guia Scrum traduzida para o português. Nós temos também um material suplemento do curso que foi produzido pela People Search. Ele complementa uma espécie de resumo geral. A People Search também fornece um glossário de termos que apresenta em lista os principais termos e conceitos Scrum. Tem um documento muito importante, que é o sílabus do candidato, que explica o formato do exame. Eu vou até adiantar algumas coisas. São 40 questões de múltipla escolha e você precisa acertar 70%, ou seja, 28 questões das 40. Também eu indico que você leia esse material antes de começar o módulo 1, para que você entenda o escopo do exame, no que o exame está baseado. A People Search fornece um simulado para todas as empresas credenciadas e a gente está colocando esse simulado aqui à sua disposição em PDF. Temos também um documento aqui de orientações para o dia do exame. São dicas que a nossa empresa recolheu ao longo da nossa experiência com os exames da People Search. Cuidados que você tem que ter, afinal é um exame online, você precisa ter certos cuidados em relação ao ambiente onde você vai fazer a prova, testes em sua máquina, algumas informações quando você tem problemas, como agir. Então, são dicas que a gente reuniu em cima da nossa experiência com a People Search, importantíssimas, mas isso você pode olhar após ter terminado o curso todo, quando você estiver se preparando para agendar o exame. Tem o documento da People Search, que é de agendamento do exame, com as instruções para o agendamento, e também um outro documento da People Search falando do passo a passo da execução do exame de forma online na web. Você vai fazer alguns testes no próprio site da People Search
Isso dias antes de fazer o seu exame. Você precisa ter agendado a prova e a partir desse agendamento você vai ter disponível uma área de testes para validar a sua máquina e depois o passo a passo orientativo do momento do exame, do momento de execução do exame. Também você deve estudar esse documento depois que tiver terminado o curso e quando você for agendar a sua prova. Ao terminar o 6º módulo, você já vai ter o módulo de revisão liberado. Esse módulo de revisão geral terá materiais para focar na sua memorização do conteúdo. Ao longo das aulas, das videoaulas, o foco é você ter o entendimento do conteúdo, mas é um conteúdo muito extenso. Você vai precisar depois fazer um trabalho de revisão e memorização para poder ir bem no exame. E por último, você tem um módulo de simulados. Esse módulo de simulados contém simulados online, cada um com 40 questões, parecido com o exame, para que você teste o seu conhecimento. Mas o que é muito importante, não decorar a resposta. Ninguém tem o banco de questões da PeopleSearch, então não adianta decorar gabarito. O que vai garantir o seu sucesso no exame é que você utilize o simulado para testar o seu conhecimento. É você comprovar que você teve um bom entendimento de todos os conceitos que foram passados. E é até ilegal fazer divulgação. Somente a PeopleSearch tem o banco de questões do exame. No nosso documento mais detalhado de orientações de estudo, que está lá no módulo de materiais preparatórios, nós vamos explicar a melhor forma com detalhes para você estudar e ter o seu objetivo atendido, que é o da certificação. A metodologia de estudos, ela se divide em 3 etapas. A primeira etapa é do entendimento do conteúdo. Essa etapa você vai cumprir ao assistir às 64 videoaulas que estão nos 6 módulos, aproximadamente entre 14 e 16 horas. E nesse momento, você tem que fazer um estudo com muita atenção, utilizar momentos do dia onde você esteja muito focado, sem compartilhar a atenção com outros assuntos e tirar o máximo da aula, porque o importante é que você termine uma aula tendo entendido o conteúdo. O que a gente percebeu com a nossa experiência em certificações é que é muito mais produtivo você dedicar pouco tempo, mais ou menos sempre no mesmo horário, em todos os dias úteis, do que você criar intervalos. É melhor você estudar que seja meia hora todos os dias úteis, com muito foco, do que você tirar 4 horas num sábado, ficar a semana inteira sem olhar o conteúdo e estudar mais 4 horas. Isso não é bom para o nosso processo cognitivo de entendimento e péssimo para o processo de memorização. A gente dá aqui 3 sugestões de planejamento, afinal, você é que vai planejar o seu estudo, por ser um treinamento EAD. Se você tiver 1 hora por dia de qualidade para dedicar nos dias úteis, no nosso planejamento, você vai levar 7 semanas, mais ou menos 3 semanas para assistir com atenção e foco todas as aulas, depois 2 semanas para fazer o processo de revisão geral e memorização de todo o conteúdo, e em torno de 2 semanas para realizar do jeito certinho a execução dos simulados até conseguir gabaritar, ou seja, acertar 100%. Então, em torno de 7 semanas se você tiver 1 hora por dia útil. Mas se você não tiver 1 hora, você tiver, por exemplo, só 40 minutos, isso sobe para 10 semanas. Mas se realmente você é muito ocupado, ocupada, você só tem meia hora que seja, o ideal é que você dedique essa meia hora num horário que realmente você possa estar focado. Não é muito recomendável você fazer isso, por exemplo, num Uber ou no trânsito, pelo celular. O ideal é que você esteja sentado numa mesa, num ambiente mais silencioso, com o seu notebook ou o seu desktop e possa estar totalmente focado. Imagine que você só tem essa meia hora. Você vai levar 12 semanas, ou seja, em 3 meses, com um esforço pequeno e com um estudo mais agradável, que não te ocupa muito da sua agenda no dia, você consegue em 3 meses ter essa certificação tão importante.
além, obviamente, de aprender, de reforçar o seu conhecimento em práticas ágeis. Passando alguns detalhes das orientações de estudo para essa fase da etapa de entendimento. Embora muitos de nós estejamos habituados a acelerar vídeos, mensagens, quando a gente está estudando, isso não é uma boa prática, não é bom para o nosso cérebro. Existe um processo cognitivo que precisa ser estimulado no momento que a gente está assistindo um vídeo. Se você acelera, você perde muito desse processo cognitivo de entendimento e principalmente do processo de memorização. Então, por favor, evite acelerar os vídeos e não pule para o final do vídeo para conseguir avançar de módulo, porque aí você está desperdiçando a oportunidade de ter um completo entendimento sobre aquele conceito. A gente sugere que você separe um caderno e ao final de cada aula escreva o que você entendeu com as suas palavras. As aulas elas duram em torno aí de 10 minutos, então em um parágrafo, 2 parágrafos, você consegue colocar ali a sua ideia, o seu entendimento sobre aquela aula. Por que o escrever? O escrever é a melhor técnica ou uma das melhores técnicas de memorização. É completamente, quem estuda um pouco esse assunto sabe, digitar não tem praticamente efeito nenhum para o processo de memorização. Agora, escrever é extremamente efetivo. Quanto mais você escreve, fazendo um estudo, mais o seu cérebro coloca essas informações em áreas mais privilegiadas da memória. Então fica a dica, reserve um caderno, terminou a aula, escreva um pouquinho. Não necessariamente você vai voltar naquilo que você escreveu, é que o ato de escrever ajuda o seu processo de fixação dos conceitos. E faça, ao final de cada módulo, aquele grupo de questões que já são um pequeno simulado referente ao módulo até gabaritar. É um número pequeno de questões para você conseguir avançar de módulo. A etapa 2, ela libera para você um módulo de revisão. Quando você termina de ver as aulas do 6º módulo, automaticamente fica liberado o módulo de revisão. Você deve, nesse momento, se não baixou ainda todos aqueles materiais do módulo de materiais preparatórios, é o momento ideal para você baixar. E também deve baixar todos os materiais existentes no módulo de revisão geral. Esses materiais do módulo de revisão geral, eles estão focados em acelerar, em criar atalhos, gatilhos mentais para te ajudar no processo de memorização. Então são documentos, informações muito boas para apoiar a sua fixação de conceitos, afinal é um conteúdo muito grande. E se você quiser mais detalhes da melhor forma de utilizar essas ferramentas e esses documentos, utilize o nosso documento de orientações que passa isso detalhadamente. A terceira e última etapa são os simulados. Você deve realizar os simulados sempre sem consulta. Novamente, os simulados são um checklist do seu conhecimento em relação aos assuntos. Também é uma forma de familiarizar você com o estilo do exame, porque nós utilizamos os tipos, as formas de questões que são previstas naquele documento, os syllables, e a gente explora todos os assuntos abordados e que os syllables, aquele documento que é a ementa do exame, diz que vão cair na prova. Inclusive, nesse documento tem a quantidade de questões por assunto. Então, é muito importante também você estudar esse documento. Por isso, faça o simulado sem consulta. Você vai ter o checklist, vai entender em que pontos você ainda precisa de reforço. A nossa plataforma tem a revisão online. Você vai conseguir navegar nas questões que você não acertou e entender qual é a certa, em que aula, em que ponto do conteúdo está aquela informação para você voltar a estudar. Esse é um motivo, testar o seu conhecimento. O outro é o processo cognitivo mesmo. Se você abre um PDF em outra aba e sai consultando a resposta, o seu cérebro basicamente não vai fixar
esse conhecimento. Então, não faça o simulado com consulta. Mais detalhes sobre a melhor forma de aproveitar essa ferramenta, que é o simulado online, a gente tem no nosso documento de orientações de estudo. Depois que você faz todas as etapas de estudo, é o momento de agendar o exame para obter a sua certificação. Lembrando que a empresa que é a dona da certificação e que aplica os exames é a People Search. Somente ela é responsável por todo o processo de execução do exame. Aí nos nossos documentos você tem as regras e as informações para fazer esse agendamento online diretamente no site deles. Você vai ter nos documentos de instruções técnicas informações sobre o agendamento do exame. A gente também fala do nosso monitoramento, porque o seu voucher de exame ele tem validade de 12 meses. Um mês antes, 30 dias antes, a People Search envia um e-mail lembrando você do exame. Quando o seu voucher tem menos de 30 dias e você ainda não agendou o exame, nós da Via Virtual mandamos e-mails avisando e também falamos das opções que você tem. Você pode estender o seu voucher, você pode, se não marcou ou se não comprou uma opção de segunda chance até poucas horas antes da prova, comprar uma opção de segunda chance. Então a gente dá as alternativas que você tem caso você não se sinta preparado para executar o exame dentro do prazo. E também nós temos documentos sobre a preparação do dia do exame, que eu já falei anteriormente. É muito importante você estar com a documentação válida, a sua máquina está devidamente testada, o seu ambiente físico onde vai realizar o exame está totalmente preparado, porque existe um monitor do outro lado que vai avaliar se não tem nenhum tipo de fraude. Então, qualquer inconsistência no ambiente, ele pode barrar a sua prova. Todos os detalhes estão nesses 3 documentos: orientações para o exame, agendamento do exame e instruções técnicas passo a passo para o exame online. Por último, qualquer dúvida que você tenha, você pode nos acionar a qualquer tempo. Os nossos alunos gostam muito da opção pelo WhatsApp, então é o prefixo 11 4152 7667. Nós temos em horário comercial um atendimento muito rápido. Fora do horário comercial, a gente trabalha em regime de plantão, pode demorar um pouquinho, mas nós atendemos até às 10 e aos finais de semana, das 9 às 17. Então, você consegue falar conosco de uma forma bem ágil. E também temos um e-mail, contato@viavirtual.net. Aproveito para agradecer a sua escolha, desejo a você uma excelente jornada de estudos, prazerosa, que além do objetivo da certificação, você realmente aprenda, acrescente o seu conhecimento, melhore o seu desempenho com práticas ágeis e com certeza essa certificação ela vai ser muito importante na sua carreira, abrir muitas portas. Desejo um ótimo treinamento e sucesso no exame.